Muito bom dia, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E nós vamos, antes de tudo, orar ao Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração inicial. E eu gostava de dar liberdade de hoje para que alguém que sentir o desejo de orar possa fazê-lo nesse momento, colocar-se em pé e orar. Clamando o favor de Deus sobre nós, rogando que Deus esteja a preparar as nossas mentes, os nossos corações, o nosso espírito, para que possamos adorá-lo como Ele merece, estarmos num culto que venha realmente agradar o coração dEle. Pedindo também que Deus nos abençoe, derrame sobre nós a sua graça, que Ele fale conosco, ministre ao nosso coração, que sejamos realmente abençoados. Quem sentir desejo, por favor, pode orar bem alto. Quem sentir desejo? É uma alegria, Pai Santo, estamos na Tua presença nesta hora para louvar o Teu nome, para Te agradecer as nossas vidas, a alegria de estarmos de novo numa reunião profissional. Queremos louvar-Te nesta manhã, queremos dizer que Te amamos de todo o coração, queremos fazer a Tua vontade, queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua alegria, queremos sentir a Tua presença. Toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a ação de graças sejam rendidos à Tua magnífica e santa presença. Louvamos-te porque Tu és santo, santo e santo, porque Tu és Deus eterno e omnipotente. Louvamos pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua justiça, pela Tua retidão, pela Tua omnisciência, omnipotência, omnipresença, eternidade, imutabilidade, santidade, pureza e amor. Eis-nos aqui para Te adorar, eis-nos aqui para Te louvar, eis-nos aqui para Te dizer que Te amamos. Estamos felizes, Pai Santo. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, fala ao coração de cada um dos queridos irmãos. Abençoa cada querido irmão que está aqui com os seus problemas de saúde. Fala aos seus corações, Pai. Traz uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de força, uma palavra de fé, uma palavra que possa consolar os corações, abençoar as vidas e edificar as almas. É em nome de Jesus, Pai, fala às nossas vidas. Amém. Amém. Com certeza, o Senhor está presente aqui neste lugar, está presente em nossas vidas, e a presença do Senhor é real, é perceptível. E louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós nos alegramos também porque os irmãos estão presentes aqui, e temos visto já visitantes aqui conosco, e queremos dar as boas-vindas a todos os visitantes que cá estão. E o que a gente vai dizer aos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então, todos são bem-vindos, que possam ficar à vontade aqui em nosso meio e que juntos então possamos cultuar ao Senhor com alegria. Nós vamos abrir agora a palavra do Senhor para procedermos uma leitura devocional que encontra-se na primeira epístola de João, no capítulo 4, a partir do versículo de número 7. E nós vamos fazer uma leitura em conjunto desse texto, todos juntos lendo então todo esse texto. Ele está ali no Data Show, mas se você preferir acompanhar na sua Bíblia, está na versão atualizada, ok? Então nós vamos proceder a essa leitura. 1 João 4, capítulo 4, versos 7 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Não nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós,
em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém, amados? Deus nos abençoe. Vamos então louvar e adorar ao Senhor com os cânticos. Vamos realmente começar a louvar ao nosso Deus por este amor que Ele manifestou por cada um de nós. Vamos ficar em pé e vamos pedir que este amor venha a ser sobre nós, este amor excelso, este amor que tudo enxerga, este amor do nosso Deus. E afirmando aquilo que Ele é para nós. Pai de amor, gosto tanto de Ti, Te amo, Te quero e prostrado-Te amei. Mas Jesus, amoroso que Tu és, já limpaste a minha alma, enviaste o Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas.
glória ao nosso Deus por estas presenças maravilhosas junto de nós, o nosso Deus, o Senhor Jesus e o Espírito que connosco permanece. E nós vamos continuar a louvar ao nosso Deus e a falar do seu amor que nós não merecemos, que nós não merecíamos, mas que veio até nós na forma do Senhor Jesus, que se manifesta em tanta coisa à nossa glória, a criação e não podemos deixar passar a oportunidade de louvar ao nosso Deus pelo seu amor. És meu rei. Queremos terminar com um corinho que questiona de uma forma o que dizer. Como descrever Deus, aquele que envia Jesus para dar a sua vida por nós. E já que nos vamos abeirar da palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã, este corinho termina pedindo: transforma-me. Eu levanto as minhas mãos e levo a minha voz até ti, teu amor que veio até mim me libertou. E nós terminamos a dizer que confiamos na sua palavra, na sua cruz, no seu sangue, na sua fidelidade, no seu poder que trabalha em nós, e pedimos que o Senhor nos transforme. Então que realmente este corinho possa ser uma oração e que já nos possamos estar a preparar para aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta manhã, e que seja transformador em cada um de nós a sua palavra, aquilo que vai vir até nós através do seu servo. Portanto, não só louvar ao nosso Deus, mas entregar-nos nas suas mãos em título de oração, à medida que cantamos este corinho.
Amém. Glória a Deus. Isso seja uma realidade em nossa vida cada dia. Em nome de Jesus. Que o poder de Deus se manifeste a nós, que o seu amor nos envolva cada vez mais. Que a nossa vida seja cada dia transformada pelo Senhor. E que possamos viver nesse mundo para o louvor da sua glória. O mensageiro de hoje, uma mensageira, seria, segundo a escala, a missionária Mirks. Mas quando eu a escalei, eu tinha esquecido que ela hoje tinha um compromisso com o Congresso das Déboras, né, que está acontecendo. Não me lembro o nome da cidade, né, mas ali no próximo dia veio. Então a Mirks está lá, a Amanda também está a participar, a nossa irmã Madalena. Então está acontecendo nesse final de semana o Congresso das Déboras. Então nós assumimos a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor no coração dos amados nesta manhã. E esperamos então que toda a igreja seja edificada e abençoada na meditação da palavra. Eu convido então a todos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nós leremos os versos 1 a 16. E queremos dizer que há uma atividade com as crianças ali ao lado. A nossa irmã Paula então já está a se dirigir. Podem, por favor, as crianças que cá estão acompanhar, né, a nossa irmã Paula, pois vai haver ali uma atividade então com as crianças pequenas, né? Amém. Assim, os pais também podem ficar à vontade e as crianças recebem uma ministração ali na linguagem própria para elas, que elas possam entender. Então as crianças poderão sair e os irmãos então estão aí encontrando o texto mencionado. Efésios 4, de 1 a 16, mesmo sentados, nós vamos então proceder à leitura da palavra do Senhor e pedimos a atenção de todos. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor,
Amém, amados? Nós lemos então até o versículo número 16. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, porque essa é uma palavra viva, verdadeira, poderosa e transformadora. Peço que tenhas misericórdia de mim, Senhor, como mensageiro. E que tu, ó Deus, possa usar-me nessa manhã como um instrumento, como um vaso de bênçãos em tuas mãos, como porta-voz do Senhor para o teu povo. Fala conosco através da palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos aprender da palavra, Senhor. Então, Pai querido, ordena a tua bênção ao teu povo e ministra, ó Deus, a cada vida, a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Teu nome continue a ser glorificado neste lugar e que o teu povo seja abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos hoje a concluir uma série de reflexões e meditações a respeito do segundo propósito da igreja. Nós já estudamos o primeiro propósito, que é o propósito da adoração, e vimos então que nós somos uma comunidade de adoradores e que nós existimos para glorificar a Deus, nós existimos para adorar a Deus, e que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O segundo propósito é o propósito da comunhão, e temos visto então que somos a comunidade da koinonia, a comunidade da comunhão verdadeira, sincera, baseada no amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então nós fomos reunidos aqui nessa localidade para desenvolvermos comunhão, para vivermos em comunhão, para manifestarmos comunhão e também para promovermos comunhão. Então esse é o segundo propósito da igreja. A partir do domingo que vem, nós estaremos a ver o terceiro propósito, que é o discipulado. E nós percebemos, amados, à luz da palavra do Senhor, que a unidade é um elemento fundamental no corpo de Cristo nessa terra. É um elemento essencial, imprescindível para a igreja. Então, se nós de fato queremos ser nessa terra uma igreja saudável, forte, uma igreja segundo o coração de Deus, nós precisamos aprender a viver em unidade. No Novo Testamento, nós percebemos que Jesus não apenas fala a respeito da unidade, mas ele próprio ora por ela. Ora para que essa unidade aconteça, para que essa unidade seja uma realidade viva e perceptível na comunidade cristã. Se os irmãos abrirem comigo, coloca o dedo aí em Efésios 4 e abra comigo lá na oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho segundo nos escreveu João, no capítulo 17, versos 11, depois versos 21 a 24, os irmãos vão perceber o que eu acabei de afirmar, porque essa é uma grande oração que Jesus Cristo faz no finalzinho do seu ministério público aqui na terra. Ele ora pelos seus discípulos, ora pela igreja e ora por nós, e ele pede nessa oração então por unidade no seu corpo, unidade na sua igreja. João 17, no verso 11, diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E aí ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Para que eles sejam um, assim como nós. Um pouquinho mais adiante, versos 21 a 24. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que sejam um como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade, de Jesus,
é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então veja, nessa grande oração, feita pelo Senhor Jesus, apresentando-se aqui como o sacerdote, o intercessor, ele clama para que a unidade seja uma realidade perceptível na vida dos seus discípulos, na vida da sua igreja. Ou seja, o próprio Senhor Jesus ora por unidade. No texto lido de Efésios, voltando agora a Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, nós percebemos que o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essa carta, essa epístola, primeiro século da era cristã, essa importante igreja, nessa importante cidade de Éfeso, ele mostra que a preservação da unidade na igreja exige de nós grande esforço, muita diligência, exige esforço por parte dos seus membros. O versículo 3 de Efésios 4 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então essa unidade nos foi concedida pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, quando o Espírito Santo passa a habitar na igreja, ele então promove, ele concede essa unidade no corpo de Cristo, essa unidade na igreja. Mas compete a nós nos esforçarmos diligentemente para que essa unidade seja preservada, para que essa unidade seja vista, para que essa unidade seja percebida de forma concreta, de forma prática, na vivência da igreja, na caminhada da igreja. Então, a unidade é um elemento fundamental à igreja de Cristo Jesus nesta terra. A Bíblia mostra-nos que a cada dia as relações humanas têm se tornado cada vez mais difíceis e complexas, não é verdade? Mas o Senhor Jesus, pelo seu sangue, ele removeu toda a parede de separação que estava no meio, a inimizade dos dois, fez um. Então ele é quem concede todos os recursos, toda a capacitação que nós precisamos. E a despeito de todas as dificuldades que venhamos encontrar nas nossas relações interpessoais, ele então nos capacita a preservarmos essa unidade na igreja, preservarmos essa unidade no corpo de Cristo, porque a unidade é fundamental à comunhão plena da igreja de Deus neste mundo. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, fala a respeito dessas dificuldades nas relações dos homens, que por causa do pecado tornaram-se muito mais complicadas, muito mais difíceis e desafiadoras. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim o texto: sabe, porém, isto, nos últimos dias, estamos a viver os últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, que estava a pastorear a igreja de Éfeso, exatamente a igreja de Éfeso, ele diz: olha, Timóteo, não vai ser fácil. Ser pastor nesses dias não é coisa fácil. Ser crente nesses dias não é coisa fácil, porque sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Quanta ingratidão a gente não tem visto, né, nos dias de hoje. Irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, né, de santidade, negando, entretanto, o poder. E ele diz para Timóteo: foge também destes. Então, na verdade, Paulo está a ter aqui não apenas uma visão do seu próprio tempo, do contexto em que ele vivia, que já era difícil no primeiro século da era cristã,
mas ele está tendo uma visão panorâmica de todos os tempos, de todos os séculos, e eu creio que principalmente do século 21. Se já era difícil no tempo de Paulo, imagine então nos dias de hoje. Então as relações humanas, as relações interpessoais sempre são difíceis, desafiadoras e complexas por causa dessa diversidade, por causa dessa pluralidade na nossa maneira de ser, na nossa personalidade, nos nossos temperamentos, nas nossas vontades, nas nossas ideias, nos nossos desejos, nos nossos projetos, nas nossas inclinações, enfim. Então viver em comunidade para nós é sempre um desafio. E manter a unidade no corpo de Cristo também constitui-se num grande desafio. Por isso é que Paulo diz que nós temos que nos esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o próprio Senhor da igreja é quem concede à igreja tudo aquilo que ela precisa para que ela possa preservar a cada dia esta unidade. E nós estamos a estudar sobre comunhão, e nós então temos visto que a comunhão ela se desenvolve primeiramente no plano vertical, e a nossa comunhão com Deus. Então nós temos unidade com Deus, e Jesus na sua oração, mostra que essa unidade no corpo de Cristo deve ter a sua base na própria unidade que existe na Trindade, na Trindade Santíssima. Ali está o modelo de unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós então temos que olhar e nos espelhar na unidade da Trindade e promovermos então a unidade entre nós, seres humanos, igreja de Deus. Nós que um dia fomos alcançados pela graça de Deus, envolvidos pelo seu amor, transformados pelo seu poder. Somos pecadores, sujeitos a todas essas situações aqui citadas, mas não podemos esquecer jamais de que nós, a partir do dia em que Jesus entrou na nossa vida, a partir do dia em que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso viver, a nossa vida foi transformada. Fomos libertos dessas situações que envolvem a vida de um ser humano comum. O Espírito Santo entrou em nós, os nossos pecados foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e todas essas mazelas, esses pecados aqui citados foram removidos da nossa vida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário em nosso lugar. Então somos novas criaturas. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque nós recebemos uma nova vida, um novo estilo de vida. Então essa comunidade é uma comunidade de pecadores, sim, mas é uma comunidade lavada e remida no sangue do Cordeiro, transformada pelo poder de Deus, e que tem então da parte do Senhor toda a capacitação que ela precisa para que essa unidade cristã seja preservada a cada dia, e para que sejamos de fato promotores da unidade nesse tempo, em nome de Jesus e para a glória do seu santo nome. Tal esforço para preservar a unidade, irmãos, ele é motivado por pelo menos 4 consciências que precisamos ter como igreja do Senhor nessa terra. Qual é a primeira consciência? A consciência da, vamos ver? Maravilhosa vocação de Deus sobre nós. Então a primeira consciência que temos que ter é a consciência do nosso chamamento, é a consciência da nossa vocação, de que Deus nos chamou. E nos chamou para quê? Então versículo 1 de Efésios 4: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Efésios, estou em Timóteo. Efésios capítulo 4: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Ele estava preso numa prisão em Roma quando escreveu essa carta, por isso que ele usa essa expressão, prisioneiro do Senhor, que andeis como? De modo digno da vocação a que fostes chamados. Então há uma vocação, há um chamado. E por que e para que Deus nos chamou? Deus nos chamou para ser a sua igreja.
Deus nos chamou para ser o corpo vivo de Cristo Jesus nessa terra, que é o tema da epístola de Paulo aos Efésios, a igreja, o corpo de Cristo. Deus nos chamou para sermos essa sociedade alternativa, conforme diz John Stott. A igreja é essa nova sociedade que Deus está estabelecendo na terra para o louvor da sua glória e para cumprir os seus propósitos. Esse é o meu chamamento, é o seu chamamento. Nós fomos chamados para sermos igreja. A igreja genuína, verdadeira de Cristo Jesus, a igreja que Jesus sonhou, a igreja que Jesus mentalizou, a igreja que vai prevalecer contra as portas do inferno, a igreja do Cristo vivo. Então nós somos chamados para pertencermos a Ele, nós somos chamados para pertencermos à sua igreja, e como igreja do Senhor nessa terra, nós precisamos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Então nós precisamos ter plena consciência de quem nos chamou, por quem e para que nos chamou, e o que nós devemos ser nesse mundo para a glória dele. Então a primeira consciência que eu e você, que nós precisamos ter, para que possamos ser realmente promotores da unidade, é a consciência do nosso chamamento, é a consciência da nossa vocação. Você não está aqui por acaso. Você não é crente por acaso, você não foi batizado por acaso, você não foi inserido no corpo invisível de Cristo Jesus, na igreja invisível de Cristo Jesus, e também não foi inserido no corpo local, visível de Cristo Jesus, por acaso. Foi porque você foi chamado por Deus. Eu e você, nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor então veio ao nosso encontro e nos chamou para si, para pertencermos a Ele e para pertencermos à sua igreja nesse mundo, para o louvor da sua glória. Enquanto os membros da comunidade não tiverem consciência do seu chamamento como igreja, jamais terão condições de serem promotores da unidade no corpo de Cristo. Mas há uma segunda consciência apresentada no texto. Em segundo lugar, a consciência da diversidade e pluralidade. Desculpa. O meu data show, o meu PowerPoint aqui está trocado, né? Então, a consciência de nossa realidade espiritual em Cristo. Então, quem nós passamos a ser em Cristo Jesus. E o texto fala sobre isso, que há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, em Cristo, nós então passamos a ter a consciência da nossa realidade espiritual, como igreja do Senhor nessa terra. Uma igreja que entende que é um único corpo. Uma igreja que entende que há um só Espírito, o Espírito Santo de Deus habita em nós, se move em nós, trabalha em nós e através de nós. Há uma só esperança, que é a nossa esperança em Cristo Jesus, que é a esperança da nossa vocação. Nós entendemos que há um só Senhor, nós não somos senhores. Quem é Senhor no corpo de Cristo é o Senhor Jesus Cristo. Há um só Senhor, há uma só fé que nos une, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. O batismo aqui, essa palavra batismo, é no sentido do batismo espiritual. No dia da nossa conversão, nós somos batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, porque foi o dia que o Espírito Santo entrou em nós e nos selou. Esse foi o dia do nosso batismo espiritual. O batismo com água, ou o batismo nas águas, para aqueles que batizam por imersão, foi o dia então do nosso selo, foi o dia da nossa confirmação, foi o dia do assumir de um compromisso, não só com Deus, mas um compromisso também com a sua igreja, com a sua comunidade cristã. O batismo com água e nas águas simboliza o batismo espiritual que todos nós recebemos no dia em que o Senhor entrou na nossa vida e transformou o nosso ser.
transformou a nossa realidade. Então nós precisamos ter plena consciência, amados, disso, da nossa nova realidade espiritual em Cristo. Nós fomos inseridos numa nova realidade e recebemos em Cristo também um novo estilo de vida. Uma outra consciência, pode passar por favor, irmã. Precisamos ter consciência também da diversidade e também da pluralidade existente na igreja. Agora está certo. Da diversidade e pluralidade existente na igreja. Essa diversidade ela é percebida em vários aspectos. Primeiro, na maneira de ser de cada membro. Todos aqui são iguais? Eu sei que eu sou o mais bonito de todos, né? Mas todos são iguais? Não! Olha quantas diferenças, quanta pluralidade existe aqui. Eu falei para o João Pedro, né, na revista Seara Cristã, a foto ficou bonita, né? A foto. Brincadeira, né? Todos são lindos, amém? Assim todos ficam contentes. Eu não sou promotor de desunião, né? Eu sou promotor da unidade. Então, para que haja unidade, todos são lindos, né? Mas existe essa diversidade, não é isso? De personalidade, de temperamento, né? Na maneira de ser de cada um. Um é mais quietinho, introvertido, outro é mais agitado. Existe diferença de ideias, de pensamentos, não é? Todos aqui pensam igualmente? Não. A pluralidade, a diversidade no corpo de Cristo. A diferença de raças, não é isso? De cor, né? Eu sou mais queimadinho, né? Do sol, outro é mais ou menos e outro é mais clarinho, né? Então, olhando assim, né, dando uma olhada geral, a gente vê esse colorido, né? Começando desde a loirinha branquinha até, e assim por diante. Diferença, né? De cor, de raça. Diferença na formação, né? Alguns têm uma formação rudimentar, né? Primária, outros têm universidade, outros têm até doutorado. A diferença intelectual aqui, que a gente percebe na formação e de oportunidades. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos apenas diferentes e temos oportunidades diferentes na vida. Então, dificuldades sociais, não é isso? Começando aqui do Paulo, que é milionário, né? Até o mais simples, né? Então, existem diferenças econômicas, sociais, né? No nosso meio, não é isso? Então, essa pluralidade, essa diversidade no corpo de Cristo. E percebemos então aqui o quê? Um colorido maravilhoso. Olha que colorido maravilhoso. Essa diversidade não deve gerar divisão, mas deve promover unidade e crescimento e edificação. Então, além dessas diferenças, dessa pluralidade na nossa maneira de ser, na maneira de ser de cada membro, o texto também fala sobre pluralidade nos dons, não é isso? Nos serviços, nos ministérios. Nem todos aqui têm os mesmos dons. Eu tenho os meus, você tem os seus dons. O Espírito Santo é quem distribui na comunidade os dons que a comunidade carece, necessita para a sua edificação, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Nem todos aqui têm os mesmos ministérios, cada um tem o seu ministério no corpo de Cristo. O ministério é serviço, mas todos nós fomos chamados para servir, todos nós fomos chamados para pertencer ao corpo. Todos nós fomos chamados para sermos usados por Deus e promovermos a unidade e o crescimento na igreja de Cristo Jesus. E todos nós somos importantes. Nenhum é melhor do que o outro. Seja o membro mais antigo e seja o membro recém-chegado. O mais antigo não tem mais direito do que o recém-chegado e nem o recém-chegado tem mais direito do que o antigo. E a igreja também não é formada só de jovens, a igreja é formada de idosos, não é isso? Pessoas mais maduras. A igreja é formada por jovens, a igreja é formada por adolescentes, a igreja é formada por crianças. As crianças não são a igreja do futuro, as crianças são a igreja de hoje, elas estão conosco, e a igreja precisa ter essa consciência, amados. A igreja é para todos, é de todos, mas acima de tudo, a igreja pertence ao Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, perceber e saber lidar e administrar
essas diferenças que existem entre nós. E precisamos então usar essas diferenças para crescimento, para edificação, para unidade e não para divisão. Amém, amados? Então nós já vimos mais uma consciência. Vamos partir para a quarta e última consciência que precisamos ter. Precisamos ter a consciência das virtudes espirituais a serem cultivadas para que a unidade seja preservada. Então nós temos que ter plena consciência disto, amados, que nós precisamos buscar essas virtudes espirituais para que tenhamos condições de sermos promotores da unidade no corpo de Cristo. E Paulo fala aqui de 4 virtudes. Nós poderíamos relacionar muitas outras, mas e nós encontramos na Bíblia também muitas outras virtudes, como lá na Epístola aos Colossenses e assim por diante. A primeira virtude que ele fala está no versículo 2. É a humildade. Aí eu pergunto a você: você é humilde? Você é humilde? Sim ou não? Humildade, muitos confundem humildade com pobreza, né? Ah, a pessoa é humilde porque é pobre. Não, não tem nada a ver humildade com pobreza. Já vi muitos pobres extremamente orgulhosos. Extremamente orgulhosos. A palavra de Deus mostra que aqueles que são soberbos estão, na verdade, buscando a sua própria ruína. Porque a soberba precede a ruína, diz lá em Provérbios. E a palavra do Senhor também diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade que a palavra fala é a humildade de espírito, como diz lá nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. Temos um espírito quebrantado. E o maior exemplo de humildade que nós encontramos é o exemplo do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial de humildade. Ele deu provas visíveis, concretas, palpáveis de humildade. Quando falamos sobre a humildade de Jesus, nós sempre nos reportamos aquele ato de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos. Eu não quero que os irmãos venham aqui, peguem uma bacia e comecem a lavar os pés dos irmãos, mas é olharmos para o exemplo deixado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a humildade é um elemento fundamental para que a unidade seja preservada no corpo de Cristo. Por que existem tantas dificuldades, tantas confusões e brigas, dissensões e pessoas que até se aborrecem, saem da igreja por causa da falta de humildade? Porque se nós tivermos um coração humilde, nós teremos condições de enfrentar e vencer as diversidades e as dificuldades no corpo de Cristo. Então, amados, nós vamos preservar a unidade no corpo de Cristo se buscarmos a humildade. Então, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em ocasião oportuna, vos exalte. Amém, amados? Além de humildade, é necessário que haja mansidão. E os mansos são também bem-aventurados, não é isso? Bem-aventurados os mansos. Então essa mansidão, ela é fruto do Espírito Santo. E essa mansidão precisa ser desenvolvida, alimentada a cada dia na nossa vida e no nosso coração. É aquele que tem um espírito manso. Se você tiver um espírito manso, você vai ter também uma palavra sempre branda. E não vai ser aquele que sempre vai jogar lenha na fogueira, né? Para que o incêndio aumente mais ainda. É aquele que sabe tratar, ele é manso no trato com o seu irmão, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir e na sua maneira de reagir às situações que muitas vezes surgem na comunidade cristã.
e situações que surgem em casa, situações que surgem no trabalho. Mansidão, hoje, está sendo chamado de inteligência emocional. Não é verdade? Aquele que é manso, ele tem inteligência emocional. Ele não é tempestuoso, impulsivo. Ele sabe falar na hora certa e de forma certa. Então, além de humildade, nós precisamos ter mansidão no corpo de Cristo para que a unidade seja mantida. Porque senão vai ser uma confusão no corpo de Cristo e nas nossas assembleias de membros. Então é responder sempre com mansidão e agir com mansidão. Você é manso? Eu perguntei no início, né? Você é humilde? Mas agora eu pergunto, você é manso? O seu marido pode responder que você é uma esposa mansa? E a sua esposa também pode responder que você é um marido manso? É um pai manso? É um filho manso? É um crente manso? Ou será que é um cavalo que precisa ser domado? Outra virtude que o texto fala é a longanimidade. Eu gosto muito dessa palavra, né? E toda vez que eu a leio, eu faço questão de alongar esse longo, né? Longanimidade. Tem muito a ver também com a mansidão. Mas é mais no sentido de paciência, não é isso? Ele é paciente. Ele anda a primeira milha, anda a segunda milha. Mas pastor, a terceira também? Tá, vamos andar a terceira milha. Porque é muito complicado lidar com pessoas difíceis, não é? Mas precisamos também lembrar que nós também somos difíceis, não é? A gente olha para o próximo e diz, poxa, fulano é tão difícil, é tão complicado. Mas nós também somos complicados, não é? Nós também temos as nossas dificuldades. A gente usa uma palavra lá no Brasil, não sei se os irmãos usam aqui, mas não é igual ao espanhol, né? Nós também somos esquisitos. Você é esquisito? Todos nós temos as nossas esquisitices, né? Todos nós temos as nossas complexidades, a nossa maneira de ser. Então muitas vezes estamos olhando para o outro, achando que o outro é complicado. Mas quando na verdade nós é que somos os maiores complicados na história. Então nós precisamos desenvolver esta longanimidade nas nossas relações no corpo de Cristo. Assim como Deus é também longânimo, não é isso? E assaz benigno para conosco. O modelo é sempre o Senhor. Então nós também precisamos cultivar e desenvolver esse espírito longo, esse ânimo longo na nossa relação, na nossa vivência no corpo de Cristo Jesus. Longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a capacidade de suportar o próximo, o seu irmão. E essa capacidade tem uma base, que é o amor. E nós cantamos isso a respeito do amor. E a Bíblia é muito clara em mostrar, amados, que o amor não é uma opção. O amor, ele é um mandamento. E nós precisamos aprender a amar o nosso próximo, assim como Deus nos amou. E não é amar só em palavras, é amar de fato e de verdade. Então o amor tem que ir além da verbalização. O amor, ele tem que ser mostrado, demonstrado na nossa vida. Além de sermos a comunidade da adoração, nós somos também a comunidade do amor. E o próprio Senhor Jesus declara lá em João 13,35 que o mundo vai saber que nós somos verdadeiros discípulos dele se nós tivermos amor uns pelos outros. E na epístola, no texto que nós lemos no início, João fala que ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Deus é amor. Deus é amor em essência. E aquele que não ama, não conhece a Deus, não pode afirmar que conhece a Deus.
Porque se nós somos filhos de Deus, Deus comunica a nós de sua natureza, Deus comunica a nós dos seus atributos. E amor é um atributo comunicável. Há atributos que só Deus possui, mais ninguém, como onisciência, onipresença, onipotência. Só Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Só Deus é imutável. Mas o amor e as outras virtudes aqui apresentadas são atributos divinos que Ele comunica a nós através do seu Espírito Santo. Então ninguém tem desculpa para dizer que não tem capacidade de amar, que não tem condições de amar. Porque esse amor de Deus é derramado em nós, em nossos corações, pelo Espírito Santo. É fruto do Espírito, é produzido e desenvolvido em nós pelo Espírito Santo de Deus, que em nós habita. Então é por causa do amor que nós perdoamos aquele que nos ofendeu e pedimos perdão a quem nós ofendemos. É por causa do amor que nós suportamos aquele irmão difícil, aquele irmão lapida caráter, né? Sabe aquele irmão? E muitas vezes nós somos essa pessoa, por causa das nossas dificuldades também, a nossa história de vida, os nossos problemas, as nossas lutas, áreas da nossa vida que ainda precisam ser tratadas, lapidadas pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo aqui, amados, relaciona algumas virtudes que precisam ser cultivadas por nós a cada dia. Agora coloque o dedo aí, e vá comigo por favor, lá em Colossenses. Não sei se os irmãos perceberam, mas muita coisa que Paulo trata em Efésios, ele trata também em Colossenses. São duas epístolas muito parecidas. E as duas falam a respeito da igreja como sendo o corpo de Cristo nessa terra. Colossenses, no capítulo 3, já estou quase a concluir a palavra. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha o que Paulo diz. Se nós realmente somos eleitos de Deus, chamados, escolhidos por Ele, para ser a sua igreja, então nós temos que nos despir das coisas do velho homem e temos que nos revestir das coisas do novo homem, essas virtudes aqui apresentadas. Então, revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha aí, as mesmas virtudes citadas lá em Efésios capítulo 4. Ele vai mais além. 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Além do amor, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha ele falando sobre o chamamento, sobre a vocação da igreja mais uma vez. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E ele conclui no verso 17 dizendo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então Deus, amados, tem nos chamado e tem nos estabelecido como igreja, como corpo de Cristo nessa localidade, e coloca em nós então esse grande desafio de sermos promotores da unidade, porque a unidade é um elemento essencial, fundamental, imprescindível à comunhão da igreja nesta terra. Mas para sermos promotores da unidade, nós precisamos então desenvolver essas 4 consciências apresentadas. Pode voltar só para a gente concluir? A primeira consciência é a consciência da
Maravilhosa vocação de Deus sobre nós. Então Deus nos chamou para sermos a sua igreja e nós temos então o dever, a obrigação de andarmos, de vivermos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Segunda consciência de nossa nova realidade espiritual em Cristo. Então em Cristo fomos feitos um. E temos então como igreja um só corpo, um só Espírito, uma só esperança na nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, que age em todos e por meio de todos. A terceira consciência, para sermos promotores da unidade, precisamos ter a consciência da nossa diversidade, pluralidade, não é isso? Existente na igreja. Isso é visível, é perceptível. A diversidade na maneira de ser de cada membro e a diversidade também dos dons, dos ministérios, os talentos, os serviços concedidos à igreja pelo Espírito Santo. E em quarto e último lugar, precisamos ter a consciência das virtudes espirituais a serem cultivadas para que a unidade seja preservada. Então, as virtudes espirituais em nós vão então capacitar-nos a nos esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E então seremos uma igreja bonita, seremos uma igreja saudável, seremos uma igreja segundo o coração de Deus. E nós estaremos então a viver, a andar nesse mundo de forma digna da vocação a que fomos chamados. Quais as áreas da sua vida precisam de um toque especial, de um tratamento especial de Deus? Quais dessas virtudes estão a faltar em você e em mim? E quais delas precisam ter uma ênfase maior, um aperfeiçoamento melhor na sua vida? Você é humilde? Você é manso? Você é longânimo? Você tem demonstrado essa capacidade de suportar o seu irmão em amor? Como você tem agido e reagido no corpo de Cristo? Que tipo de membro você tem sido na comunidade cristã? Você tem sido um promotor de unidade? Ou um promotor de divisão, de separação, de facção, de partidarismo e tantas outras coisas? Você tem contribuído com a sua maneira de ser e de fazer com o crescimento, com o desenvolvimento da igreja? Ou será que você tem sido uma pedra de tropeço? Ou será que ao invés de contribuir com o crescimento, você tem contribuído para que a igreja do Senhor adoeça e diminua cada vez mais por causa das suas atitudes hostis, difíceis? E ao invés de atrair pessoas, você tem espantado pessoas. Ao invés de acolher pessoas à igreja, você tem espantado as pessoas da igreja. Então essa comunhão precisa ser buscada a cada dia. E a unidade, conforme vimos hoje, é um elemento fundamental para que essa comunhão seja uma realidade, seja perceptível na vida desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Antes de passar a palavra a Ana, eu quero fazer uma última pergunta. Você está magoado com alguém? E esse alguém pertence a essa igreja? Esse alguém está aqui? Então, uma boa maneira de nós demonstrarmos que possuímos essas virtudes é consertarmos esses problemas, essas situações que talvez estejam aí no seu coração há muitos anos e que tem te aprisionado. Porque perdoar é libertar um prisioneiro. E o maior prisioneiro
é você mesmo. Então perdoa, peça perdão. Vai, reconcilia-te com teu irmão. Vá até ele. Não deixe essa situação continuar como está. Se ele te atender, amém. Não foi isso que nós pregamos há pouco tempo? Se ele te aceitar, te receber, e quiser obter o seu perdão, ou se ele também quiser pedir perdão, é problema dele, mas você tem que fazer a sua parte. É muito complicado nós nos reunirmos aqui se existem situações pendentes na sua vida com o seu irmão. Porque senão nós vamos cantar sobre comunhão, vamos cantar sobre amor, vamos cantar sobre unidade, vamos pregar, vamos falar. Mas isso não terá valor algum se nós não tivermos a disposição de vivermos plenamente isso na nossa vida. Então não depende da sua vontade. Você tem que fazer o que tem que ser feito, porque o Senhor mandou, e amém. Está acima do seu sentimento, está acima da sua vontade. Você tem que entender que o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus, e se Ele é o Senhor da sua vida, você tem que fazer o que Ele mandou na sua palavra. É fazer o que tem que ser feito. Se a palavra diz que você tem que liberar perdão, libere perdão. Se a palavra diz que você tem que pedir perdão, peça perdão. Resolva essa situação em nome de Jesus, para que você próprio seja livre, para que você possa viver plenamente a vida cristã e viver também a comunhão no corpo de Cristo. Porque se assim procedermos, irmãos, os nossos ajuntamentos terão um sentido muito maior e será muito mais prazeroso para nós e será muito mais prazeroso para o próprio Senhor, porque nós estamos reunidos aqui em nome dele, para ele. Então que Deus nos abençoe e que remova do nosso coração essas mazelas que insistem em permanecer lá. Peça então que o Espírito Santo esteja agindo, vasculhando a sua alma, o seu coração, os recônditos mais profundos do seu ser, e que o Espírito Santo então esteja fazendo esta faxina, esta limpeza na sua mente, no seu coração, na sua alma, removendo todas as mazelas, para que você possa viver em plenitude e para que a comunhão desta igreja seja plena, em nome do Senhor Jesus. E para a glória do Senhor. Sejamos então nesse tempo verdadeiros promotores da unidade, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. E vamos finalmente cantar aquilo que acabámos de ouvir. Se o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou, nos transformou, vamos dizer que somos um corpo ajustados e vamos declarar a paz de Cristo no nosso ser e abençoar o nosso irmão. Que isto realmente seja uma realidade sentida no nosso meio, dia após dia. Transformado, coração que inspira.
frente, entrando por esse frente, mas agora olhando para a gente, para esse sermão, ele vai olhando para ele. E ele é precioso para você. Vamos lá? Ou estarei errada? Exatamente, temos o Sr. Luís connosco, que completou mais um ano de vida esta semana. E já agora, peço ali à avó babada de mandar o beijinho da Maria Clara, que também fez 3 luzinhos. Essa foram 3 luzinhos esta semana. Que o Senhor ricamente possa abençoar estas vidas e possa continuar a ser com eles. Então vamos aos anúncios desta semana. Temos um destaque que os irmãos vão reparar no final do culto, que já temos para distribuir o novo boletim do Seara Cristã, a publicação da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais Portuguesas. E aqui ele não tem um valor fixo, mas se os irmãos quiserem e puderem deixar uma oferta para suportar todos estes custos que envolvem a gráfica e toda a produção desta publicação, no final, quando levantarem o vosso exemplar, poderão entregar-se assim desejarem. Será um por família ou por casa, pedimos isso, porque realmente não temos para toda a gente, unitariamente falando, portanto, será um por família que nós podemos. Outros anúncios. Sim, temos da parte da caminhada, então, a continuação das ações de sensibilização e capacitação, neste caso, a parte 2 de O Melhor de Mim, com a nossa irmã Mirtes, vai ser já no próximo dia 1 de maio, não sei as inscrições, é dia 3. Até 1 de maio as inscrições, dia 3 de maio, às 18h30, através do Zoom. É gratuito, mas temos que nos inscrever para poder assistir. E, pastor, outros anúncios que possam haver, por favor? Quero apenas parabenizar mais uma vez os aniversariantes, pelo seu aniversário, que Deus abençoe a todos. E quero também dizer aos irmãos que aqueles irmãos que cooperaram, deram uma oferta para ajudar os refugiados ucranianos, a oferta já foi enviada, já foi destinada, e nós nos informamos, vamos entregar aqui para o senhor, né? E aí a Suzana disse que nós iríamos caminhar, que tínhamos que procurar a Cruz Vermelha para ver como que essa oferta poderia ser entregue. Aí Deus então nos deu a ideia de encaminharmos diretamente essa oferta ao pastor Frederico, que esteve cá conosco, que trabalha na fronteira, na Croácia, na fronteira com a Ucrânia. Então eles estão a fazer, os pastores da Croácia, estão a organizar vários movimentos e estão a fazer incursões, viagens à Ucrânia para ajudar diretamente as pessoas na Ucrânia. Então essa oferta foi encaminhada ao pastor Frederico ontem, na sexta-feira,
E depois nós vamos colocar, no link que vem, vamos colocar no quadro, não os nomes, né, porque as pessoas que doaram não querem que seus nomes sejam citados, mas apenas a numerar, né, quanto foi arrecadado e quanto que foi enviado. Tá bom? Então, só para os irmãos saberem que a oferta seguiu, né, o seu destino diretamente na Ucrânia. E deu até, graças a Deus, quando nós informamos, que essa semana eles estariam a comprar medicamentos para levar, e essa oferta então veio em boa hora. Então, que Deus abençoe os irmãos que cooperaram e continuemos então a orar em favor da Ucrânia. Domingo que vem nós teremos a nossa Santa Ceia e hoje à tarde nós temos as atividades das nossas missões, para que os irmãos possam apoiar, né, as nossas missões. Ontem nós tivemos um culto muito gostoso lá em Foz do Arrão, não foi? No sábado passado tinha 13 pessoas em Foz do Arrão, retrasado tinha 13, ontem tinha 11. Então veja que Deus está a agir, a revitalizar a nossa missão em Foz do Arrão. E você pode apoiar, né? Para incentivar ainda mais os irmãos que estão ali em nossas missões. Deus abençoe a todos. Nós vamos então agradecer as ofertas e irmãos Joaquim, por favor. Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse privilégio que nos dás de estarmos na Tua casa, Senhor, para ouvirmos também a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de podermos falar por Ti, de ouvirmos falar por Ti, de lermos a Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e queremos pedir que abençoes cada um dos Teus filhos que se encontram nesta igreja, ó Pai, todos nós possamos ser ricamente abençoados por Ti, ó Pai. Nesta hora nós queremos agradecer também as ofertas que acabamos de recolher, Senhor. Realmente elas sirvam para sustento da Tua obra, Senhor. Abençoa os Teus filhos que vão ministrar estas ofertas, ó Pai. Seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Agradecemos mais uma vez os visitantes que cá estiveram. Deus abençoe vocês. Deus abençoe também a todos os amados. Que tenham uma semana feliz, abençoada por Deus e com muitas oportunidades de promoverem a unidade do corpo de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar, declarando assim a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.